Seja bem-vindo ao 25º dia de Um Mês para Viver, e o tema de hoje é madeira e tijolos, usando materiais de construção eternos. Chamamos aqui a frase de Jim Elliot, que diz: não é tolice dar aquilo que não se consegue manter para ganhar o que não se pode perder. Abro aspas agora para a experiência de Carrie e Chris Schock, que diz: pouco depois da década da tragédia do tsunami de 2004, tive a oportunidade de visitar uma das áreas mais duramente atingidas da Indonésia. Ainda que pronto para a viagem, eu estava totalmente despreparado para o impacto de testemunhar a devastação. Depois de viajar muitos quilômetros de estradas barrentas, cheguei a uma ponte cuja imagem ficou-me gravada na mente. Era uma enorme ponte de ferro e concreto que antes conduzia a um vilarejo de milhares de habitantes. Acabava abruptamente cortada ao meio por uma onda incrivelmente grande. Fui até a extremidade e olhei para baixo. Só vi o oceano. Toda a vila fora riscada do mapa pelo tsunami. Eu estava numa ponte que não levava a lugar nenhum. A enormidade da perda sob as ondas calmas abaixo de mim literalmente me tiraram o fôlego. Então um pensamento me passou pela cabeça: todos nós estamos construindo pontes com nossa vida, mas aonde elas estão nos levando? Todos os nossos bens serão apagados um dia, mas nós duraremos para sempre, pois somos seres eternos. Um de nossos principais desejos é fazer deste mundo um lugar melhor do que quando aqui chegamos. Fomos planejados por nosso Criador para cumprir um propósito vital que ninguém mais pode realizar, exceto nós mesmos. Fecho aspas para os escritores. Nosso ser está tomado do desejo de causar impacto, de fazer uma diferença que ecoará por toda a eternidade, muito depois de o corpo virar pó. Nosso legado é como uma ponte. É óbvio, gostaríamos que não só ele durasse, mas também conduzisse outras pessoas a um destino significativo na vida. Há coisas demais neste mundo que parecem temporárias, frágeis, finitas. Quando vilas inteiras podem ser varridas numa questão de minutos e torres gêmeas podem ser derrubadas no intervalo de horas, é difícil acreditar que qualquer coisa que façamos tem efeito duradouro. Sentimos isso numa escala muito menor, na rotina de nossos compromissos diários e tarefas domésticas. Pais de filhos pequenos têm esse sentimento de modo profundo. Lavamos a louça, mas na próxima refeição ela estará suja de novo. Arrumamos a cama de manhã, mas à noite ela será usada novamente. Fazemos uma refeição, mas em poucas horas ou poucos minutos as crianças estarão famintas de novo. Limpamos a sujeira do chão, mas antes que possamos perceber, ele estará sujo. Pegamos as crianças na escola ou no ginásio de esportes, mas no dia seguinte tudo recomeça. É difícil imaginar que estamos construindo uma ponte para a eternidade quando nossas realizações parecem não durar mais do que um dia. Desejamos deixar um legado, saber que fomos importantes. Esse legado será determinado pela maneira como vivemos cada dia. Como já vimos, a pergunta é: nossa influência vai durar mais que nossa vida? Paulo tinha consciência da correlação entre os materiais de construção e a qualidade da obra. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 a 14, ele escreveu: se alguém constrói sobre esse alicerce, ou seja, Jesus, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. A cada dia precisamos escolher os materiais, temporais ou eternos, com os quais construiremos a vida. Se seu desejo é garantir um legado mais duradouro que você, capaz de suportar o derradeiro treinamento de incêndio, serão necessários 3 materiais básicos de construção. O primeiro são as convicções, ou seja, aquilo que defendemos. Convicções são valores fundamentais da palavra de Deus, que nunca mudam,
são eternos. Tendências e estilos vêm e vão, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Isaías capítulo 40, versículo 8. Basta passar os olhos pelas notícias para perceber que até mesmo os estudos considerados científicos variam ou diferem grandemente em suas conclusões. Numa semana, o café é benéfico para a saúde. Na seguinte, leva à hipertensão. No mês, a dieta de proteínas é mais prejudicial do que benéfica. No seguinte, é a última moda. Psicologia popular, tendências de moda, listas dos mais vendidos, tudo isso vem e vai. Mas a palavra de Deus é sólida e segura e não muda um único milímetro. Era verdade há milhares de anos e é verdade hoje e permanecerá no futuro. Se nosso desejo é construir um legado eterno, então nossas convicções precisam basear-se na palavra de Deus. Se os seus valores fundamentais vêm da Bíblia, eles nunca mudarão. São uma rocha firme em um mundo instável. A chave para sua eficácia, porém, é viver de acordo com eles. Devemos mostrar coerência entre aquilo em que acreditamos e o modo como vivemos. Eu gosto da maneira como a Bíblia The Message, ou a mensagem, expressa isso. Mateus capítulo 7, versículo 26. Mas se você usa as minhas palavras apenas em estudos bíblicos e não as cumpre em sua vida, você é como um carpinteiro estúpido que construiu sua casa na areia da praia. Estudar a Bíblia não é suficiente. Precisamos inseri-la em nossa vida para que se transforme em convicção. Você não acredita realmente em alguma coisa a não ser que viva de acordo com ela. Existe uma diferença fundamental entre crenças e convicções. Uma crença é algo a que você se apega, mas uma convicção é algo que se apega a você. Uma convicção é um valor fundamental da palavra de Deus, que nos ancora, nos molda, permeia a nossa vida e se transforma numa parte tão grande de nós que passa a ser exatamente aquilo que somos. O próximo material de construção eterno surge em nosso caráter. Ao morrermos, não levamos nada conosco, a não ser nosso caráter, quem somos no íntimo. Desde o início, Deus teve um plano, ou seja, fazer você semelhante a Jesus Cristo, seu Filho. O plano de Deus é colocar em nossa vida os mesmos traços de caráter de Cristo. Deus sabia o que estava fazendo desde o princípio. Ele decidiu logo no início moldar a vida daqueles que o amam, seguindo as mesmas linhas da vida de seu Filho. Você já viu um grande escultor trabalhando? Os escultores veem o que está dentro do mármore ou da pedra e trabalham para revelá-lo pouco a pouco. Ouvi dizer que, quando perguntaram ao grande escultor Michelangelo como havia criado sua obra-prima, Davi, ele disse que simplesmente eliminou tudo aquilo que não se parecia com Davi. Simples assim. É isso que Deus faz em sua vida. Ele tira de nosso caráter tudo o que não parece com Jesus, as falhas e os problemas, porque seu plano é aperfeiçoar-nos até chegarmos à imagem de seu Filho. Deus usa vários métodos para cultivar o caráter de Cristo em nós. O primeiro são os problemas da vida. Por mais difíceis que sejam, os problemas sempre têm um propósito. Às vezes Deus permite apenas distrações, aquelas pequenas irritações para que aparem as arestas de seu caráter. Em outros momentos, Ele pega a britadeira e começa a arrancar grandes pedaços que não se assemelham a Jesus. Se aceitarmos os problemas como oportunidades para confiar em Deus e nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, quase não restará espaço para preocupação, autocomiseração ou irritação conosco. Deus também usa as pressões da vida para aparar arestas. Aprendemos a ter paciência sob pressão. As pessoas mais semelhantes a Cristo que conheci passaram estresse e responsabilidade enormes. Nas situações em que somos espremidos, sempre se extrai o que está dentro de nós, seja bom ou ruim. Podemos reconhecer nossas limitações e convidar Deus a trabalhar em nossa vida ou insistir em fazer tudo de nosso jeito, mesmo que nossos esforços sejam inúteis. Por fim, Deus usa as pessoas para enriquecer nosso caráter e eliminar as arestas egoístas que nos impedem
de amar da maneira que Cristo ama. Sempre há em nossa vida uma pessoa difícil de ser amada. O simples fato de amarmos não significa que o relacionamento será fácil. Lembre-se de que Deus usa as pessoas como um cinzel para eliminar tudo em sua vida que não se pareça com Jesus Cristo, de modo que possa transformar você numa obra de arte. Legados eternos são construídos sobre nossas convicções, nosso caráter e nossa comunhão. As convicções de Deus e o caráter piedoso duram para sempre, assim como o nosso relacionamento com o povo de Deus. Se desejamos construir uma ponte que leva a um destino eterno, precisamos de colegas de trabalho, pessoas que tenham a mesma paixão por Deus e sua palavra. Do contrário, construiremos pontes que acabarão no meio do nada, quando o nosso corpo morrer e partirmos dessa terra. Se você anda muito ocupado para dedicar um tempo regular a um grupo de pessoas que pensam como você, está de fato ocupado demais. Lembre-se das irmãs Maria e Marta, amigas de Jesus. Certa noite elas o convidaram para jantar, e Marta corria de um lado para o outro tentando certificar-se de que tudo estava perfeito, uma vez que o Filho de Deus estava em sua casa. Maria, porém, simplesmente sentou aos pés de Jesus, ouvindo e desfrutando um tempo de qualidade. Marta ficou muito aborrecida com aquela situação. Ela estava brava com Maria e acho que no fundo estava brava com Jesus, pois ele não a repreendia. O texto nos diz: Marta, porém, estava ocupada e com muito serviço, e aproximando-se dele perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Lucas capítulo 10, versículos 40 a 42. Jesus tem seu jeito próprio de cravar a verdade em nosso coração e atingir o ponto necessário. Se nossa expectativa fosse de viver apenas mais algumas semanas, a necessidade de concentrar-nos em Jesus e naqueles a nosso redor seria mais clara e mais fácil. Como já vimos, construir um legado eterno exige investimento em outras pessoas. A realidade, com frequência desprezada, é que pelo menos algumas dessas pessoas devem compartilhar nossos objetivos. Talvez elas não andem como nós, da maneira como Maria não ajudou a preparar a refeição como Marta queria, mas se estão buscando a Deus e se conhecemos seu coração, temos certeza de que há um elo que nos une. A maioria dos bens materiais que deixaremos não durará muito mais que nós. Nosso dinheiro será gasto, nossa casa e nossas propriedades se deteriorarão ou serão vendidas. Nossos pertences pessoais se tornarão peças de antiguidade. Se construirmos nossa vida sobre convicções, caráter e comunhão, estabeleceremos um memorial eterno que beneficiará um número incontável de vidas por gerações e gerações. Teremos investido nossa vida na criação de uma ponte que, por fim, levará outras pessoas a Deus, e não há legado mais gratificante que este. Vamos aos 3 desafios de hoje. Primeiro deles, numere uma sequência de itens de 1 a 5. Escreva 5 convicções que você considera atemporais. Reveja cada uma delas e reflita sobre seus fundamentos. Em que aspectos são reforçados pela palavra de Deus, pela vida dos outros e por sua própria experiência. Segundo desafio, faça outra lista numerada de 1 a 5, dessa vez relacionando os traços de caráter pelos quais você gostaria de ser lembrado depois de deixar esta terra. Como você viu, Deus cultivando essas coisas em sua vida. Terceiro e último desafio, faça outra lista de 5 itens. Escreva o nome de 5 pessoas que não sejam familiares nem colegas de trabalho, que compartilham suas convicções e o compromisso de ter um caráter piedoso. Com que frequência as encontra, como poderia incentivá-las e em quais áreas poderiam desenvolver um programa de prestação de contas mútua. Considere a ideia de fazerem juntos um estudo bíblico. Que Deus te abençoe e até amanhã.